noite vai ser boa. De tudo vai rolar, vai rolar. De certo que as pessoas querem se conhecer. Se olham e se beijam, uma festa genial. Yeah! Na madrugada, vitrola rolando, tocando BB King sem parar. Sinto por dentro a força vibrando, uma luz, a energia que emana de todo prazer. Todos vocês sempre contam as horas, os minutos, os segundos para chegar o momento do nosso programa. É isso mesmo, para emanar essa energia bacana, para ter todo esse conteúdo e termos vocês aí. A gente também conta o tempo. Toda semana a gente fica aguardando para saber que você está aí do outro lado, curtindo o nosso programa, gostando do nosso conteúdo e entrando nas redes sociais. Aproveita e já vai lá, entra lá no Instagram, no Facebook, e acabando o programa aqui no canal 15.1 na Rede TV local aqui de Uberlândia, você pode ir lá para o nosso canal do YouTube que tem conteúdo exclusivo. Aqui o programa tem meia hora, lá passa um pouquinho, sempre a gente tem um conteúdo a mais. Então aguardamos vocês no nosso canal do YouTube. Antes da gente falar da nossa convidada, né, vamos cumprimentar a nossa turma, né? E aí, seu Glaucio, mais uma vez? Marcelão, mais uma vez, é um programa fantástico, né? Que é o Fala Aí, um projeto maravilhoso que a gente está tendo o maior prazer de participar. Então, uma boa noite a todos. Hoje um assunto muito interessante, viu, gente? Então vamos curtir um pouquinho desse assunto de hoje que é atual. Mas, dona Rayane, nossa Jolie, nossa aí, DJ. People, good vibes. Vamos emanar as energias. Emanar as energias positivas, né? E receber, né? E receber, vamos mandar e receber. Tudo que a gente joga pro universo, né, ele devolve. Então vamos jogar. coisa boa, né? Vamos Não jogar vamos jogar coisa boa ruim. que dê tudo certo. E aí, nosso chefe também hoje vai preparar mais um creme. Isso, teremos mais um creme para nossa doutora Fernanda aí. Surpresinha para ela. E seja bem-vinda, doutora Fernanda. Vai ser bom, hein, gente? Programa muito interessante essa noite. Justamente, hoje nós vamos falar do que a gente está vivendo hoje, que é esse momento de pandemia. Vamos conhecer um pouquinho da história da nossa convidada e saber como anda a saúde na nossa cidade, no nosso país e no mundo, né? Então vamos passar para o lado de cá do nosso cenário, para a gente dar as nossas boas-vindas, né? Primeiro, muito obrigado por ceder um pouquinho do seu tempo e do seu conhecimento para falar com a gente aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite. Bom, e falando um pouquinho sobre, primeiro, a Fernanda, né? Uhum. Hoje na área de medicina, mas desde criança queria isso? Por que medicina? Por que entrou nessa? Desde criança. Na minha família a gente não tem, assim, uma formação médica, né? Outros familiares não. Assim, meus pais, tios, avós, nenhum médico. Ninguém? Ninguém. Então, desde criança eu sempre quis ser, só que não sabia o motivo por quê, né? Achava bonito, mas eu era criança. E aí, com o passar dos anos, na adolescência, eu tinha certeza absoluta porque eu queria ajudar o próximo. E eu achei que cuidar da saúde era ajudar essa pessoa. E aí eu escolhi, desde uns 10 anos eu já tinha certeza. E aí no colegial, na época, né, antigo colegial, hoje já mudou, né? Eu fiz muitos testes vocacionais porque meu irmão falava que era uma vida muito sofrida, né? Mas eu sempre quis. E aí eu fiz 5 testes vocacionais e todos deram medicina em primeiro lugar. Nossa! Aí eu confirmei para o advogado da família futuro, que era ele, que 1 mais 1 é 2, né? Então, eu provei para ele que era medicina mesmo. E aí eu escolhi a área. Mas a gente fala assim, quando fala de família, né? Às vezes na família não tem, mas o incentivo sempre tem, né? A vontade da família em ver, e principalmente
Hoje até mudou um pouco, porque hoje tem muitas outras profissões que se despontam hoje. Hoje fala muito de mecatrônica, de informática, de várias coisas que influenciam os pais a quererem que os filhos façam. Mas antigamente era direito ou medicina, né? Era o sonho dos pais realizar, era se o filho, não, meu filho formou, passou para medicina na UFO, formou, seja em direito ou medicina, era, como dizer, era o congratulation da família, era o mimo da família. Hoje dividiu bem as atenções com outros tipos de cursos, né, de formações. Mas isso, para você, para sua família, isso era importante ainda nessa época? Como é que foi isso na família, quando você passou? Porque na UFO, né? Você fez na UFO. Como é que foi para a família? Então, eu sempre quis passar na UFO. Eu até prestei, né, gente? Assim, quem presta medicina, presta o Brasil inteiro. Porque qualquer lugar que você passar, você tem que ir, porque é muito difícil na minha época, né? E hoje continua sendo muito concorrido, mas tem outros cursos, né, que se destacaram aí no mercado. Mas na minha época, passar na UFO era importante para mim. Claro que a minha família queria que eu ficasse em Uberlândia, mas eles iam me apoiar independente da cidade. Mas para mim, eu queria ficar aqui. Porque eu fazia cursinho aqui, eu queria estar aqui. Então, assim, eu prestei fora, né? Passei fora. Cheguei a fazer 2 semanas de faculdade fora daqui, só que eu não consegui ficar, era no Rio de Janeiro, porque eu sou natural de lá. Ah, você não é uberlandense? Não. É uberlandina. Uberlandina. E aí eu acabei indo para o Rio, mudei, fiquei lá 2 semanas e desisti, porque não era o meu sonho. Então, assim, fui muito criticada pela minha avó paterna, minha tia, porque, Fernanda, você passou para medicina e vai desistir para voltar para sua cidade? Apesar de eu não ser daqui, eu vou desistir, porque o meu sonho é lá. E aí eu voltei pro cursinho e aí eu passei aqui, em 2006, quando eu entrei na faculdade aqui. E, então, você queria fazer era aqui. Era. Tinha que ser aqui. Tinha que ser aqui. E você, durante o curso, tem pessoas que começam, têm essa vontade, não, vou fazer isso, mas no meio do caminho mudam de ideia, vê que não gostam, não é bem isso, eu achei que era uma coisa e não é outra coisa. Não teve isso com você? Então, quando eu entrei, como eu tinha muita certeza, era o meu maior sonho na época, eu não tive, assim, eu não me decepcionei em nada. Hora nenhuma. Só a única coisa que eu me decepcionei, sempre tem, né, gente? Uma decepção é possível. É porque quando eu passei, abril de 2006, eu era turma PAES, então 40 vagas, 20 vestibular, vinham do vestibular, que era o meu caso. Que eu passei em 14º lugar. E aí 20 eram alunos do PAES, que era aquele que entrava quando terminava o colegial, que eu não passei, né? Então, já era direto. O meu era vestibular. E aí meu avô tinha falecido de câncer no intestino, no colo, 30 dias antes de eu passar no vestibular. E meu avô materno era o meu maior incentivador. Então, a minha única decepção foi quando eu passei ele não estar presente aqui. Então, assim, o primeiro período para mim foi muito difícil, porque eu estava muito triste que eu tinha perdido ele. Mas depois, ao longo do curso, não. Eu não tive nenhuma outra decepção. Mas a decepção não foi pelo curso em não si. Foi. Foi por motivos familiares. Extra, isso, agora o curso não. Dentro do curso, hora nenhuma. Tudo que você viu, você falou, não, é isso mesmo que eu quero, do começo ao fim do curso. Na verdade, tinha umas matérias lá que eu achava que não precisava. Porém, né, eu não posso nem falar o nome das matérias, porque meus professores vão lembrar. Então, os primeiros períodos, umas coisas que eu pensava assim, eu não vou usar isso para medicina, e realmente eu não uso. Mas precisava estar lá. Eu queria chegar até o final, então eu ficava firme. E são 6 anos grudados lá. Isso, 6 anos. E depois foi se especializar. Fui me especializar. E por que essa área da infectologia? Então, essa área, na verdade, no primeiro período, em 2006, apesar da tristeza do meu avô, eu queria mexer com paciente com AIDS. Por quê? Porque eu achava que ninguém gostava. Eu falei, gente, mas o médico, tem que ter um médico para gostar disso, e eu já gostava. Eu achava... Os excluídos. Exato. Já que eu queria lá na infância ajudar quem precisava, dentro da medicina eu achava que o paciente com AIDS era o paciente que, no momento que eu analisei, era o que eu mais precisava. E aí, no primeiro período, eu procurei a direção da faculdade, a doutora Rosuíta, que não é mais a diretora, mas na minha época ela me apoiou demais. E aí eu criei a Liga de Infectologia. Olha. Ela me ajudou a fundar, né? Fui atrás de um professor que ela indicou, que é o Dr. Aers, que na verdade a minha maior inspiração foi ele, para a área. Porque eu já queria, né, mexer com AIDS. Mas eu
primeiro período, eu achava que mexer com AIDS qualquer um mexia, não era o infectologista. Eu não sabia o que era a área. Não sabia quem era o especialista disso. O especialista. Aí eu procurei ele e aí eu entro no primeiro período na área que eu escolho até o final da faculdade. Olha aí. Foi assim, na época eu achava que não, vou mudar minha cabeça. Eu prestei oftalmologia quando eu terminei e não passei. E eu lembro da frase dele, Fernanda, o Dr. Aércio. Você tem que fazer uma coisa que você ama. Se você passar em oftalmo, tudo bem, mas não é o que você ama. Olha. E aí logo em seguida eu presto infecto e passo. Então eu vim lá do primeiro período, desde o paciente com AIDS que eu cuidava. Então você já entrou com essa cabeça, já iniciou dentro dessa área, desde o comecinho. Bacana, então você estudou bastante essa questão da infectologia, né? Dessa área de infecções. E como você falou, você não conhecia. Hoje muitas pessoas falam de infectologia, acham que foi criado isso por causa do vírus agora, né? Não vê que tantas outras coisas são através de contar dessa parte, né? De infectologia. Na verdade, assim, lá atrás a gente não tinha especialidade. Só que já tinha umas doenças. Bactérias já existem há milhões de anos. Sim. Então, as infecções bacterianas já existiam lá atrás e a gente não tinha esse conhecimento. Então, sabe-se que a gente conseguiu iniciar o tratamento com a famosa penicilina lá atrás, que é o primeiro antibiótico. Então, a gente considera isso, né? A história da infectologia vem lá da penicilina. Começou lá. Começou lá, os primeiros tratamentos, né? E aí a gente, claro que a tecnologia foi evoluindo, e aí a gente chega nos fungos, porque a gente não conhecia os micro-organismos. Então a penicilina é porque estudaram a bactéria lá atrás. Mas aí a gente foi conhecendo os outros, os fungos, os vírus, os difíceis de tratar. E assim a gente chega até aqui. Então é uma área muito antiga, né? Só que a população, assim, se tornou mais conhecida a área por causa do coronavírus. Isso é certeza. Isso nítido. Por isso que eu tô falando, todo mundo acha que hoje é legal. Foi criado por conta disso. Isso. Antes não existia essa área na medicina. A gente brinca muito que assim, a gente não era nem lembrado. É uma área, o pessoal lembra do pessoal da cardiologia, da cirurgia plástica. Agora a gente não. A gente faz o diagnóstico, mas ninguém lembra. Aí veio a pandemia e levantou a especialidade. E quando você falou questão de cirurgia, você nunca teve vocação para entrar para essa área cirúrgica? Na verdade, assim, quando eu entrei na faculdade, eu gostava de todos os estágios. Só que eu pensava em ser mãe, então eu pensei 12 horas em pé no centro cirúrgico, minha menina vai querer mamar, não vai dar. Então, eu já pensava nisso. Você já pensou lá no Aí eu pensei, não vai ter, deixa o homem ser, né? Um pouco machista o pensamento aí, mas eu pensei nisso, porque eu conheço grandes cirurgiãs plásticas aqui em Uberlândia que são mães, e na época não pensaram nisso, e deu tudo certo, né? Mas na época eu ficava com medo, assim, de atrapalhar a minha maternidade, alguma coisa nesse sentido. E já teve os filhos? Uma só, Ana Laura. Porque você pensou tanto na maternidade, falei, não é possível que não veio filho ainda. Não, mas veio, a Ana Laura veio, 5 aninhos. Aí deu certo conciliar tudo, acompanhar o crescimento, amamentar, tudo direito. E eu ainda tive a neném durante a residência. Foi? Por opção minha. E tive muito apoio dos meus chefes, eu tirei licença maternidade. Fui a primeira residente da infectologia que engravidou na época. Olha! Tudo programado, achando que ia engravidar depois, engravidei muito rápido. Aí eu virei mãe durante a residência. Bom, mas no fim deu tudo certo. Então isso é o mais importante. E dentro disso, você falou que começou com essa ideia de querer cuidar das pessoas com AIDS. E hoje você está envolvido em projetos assim? Como é que está esse seu projeto, que era o começo de tudo dentro da medicina? Mundo dá voltas. Eu sempre quis, né? Só que quando eu já mudei de Uberlândia depois que eu saí da residência em 2017. Certo. Então 2 anos eu fiquei fora, na cidade de Rio Verde, Goiás, porque eu passei num concurso da Faculdade de Medicina de lá. Que eu tenho muito orgulho de ter sido professora lá. Sou amiga dos meus alunos até hoje, enfim. Então lá eu mexia com o ambulatório de AIDS. Eu fazia esse projeto. Durante 2 anos eu fiquei no ambulatório. Mas aqui em Uberlândia não, tem o mesmo ambulatório, né? Porque isso é governo federal, então as grandes cidades têm esses ambulatórios. Mas aqui em Uberlândia não. Então eu não estou no ambulatório de AIDS. Só lá no Goiás? Lá no Goiás. Só do pessoal do Goiás. Isso, lá eu fiquei. Rio Verde é uma cidade muito bacana, tem muitos amigos que vieram de lá e a gente vê que a carência
quando a gente fala dessa questão de AIDS, a questão de qualquer tipo de infecção, né? de coisa que se infecta um ao outro, que as pessoas não querem chegar próximo. Não. A pessoa trata aquilo como algo que, se eu chegar perto de você, eu vou morrer. Aí são bem excluídas da sociedade. Começou com a AIDS e depois tantas outras que teve. E você foi ter um filho trabalhando com isso. Você estava como residente nessa área de infectologia. Você passou pela sua cabeça de falar assim, nossa, eu posso ter algum contágio durante a minha gestação e a minha filha nascer, meu filho, né, às vezes nem sabia, nascer com algum problema. Isso passou pela sua cabeça? Você teve esse pensamento desse risco? Então, nunca me fizeram essa pergunta tão específica assim. Eu nunca pensei. Nunca. Porque assim, a pergunta foi brilhante. Por quê? As pessoas me viam porque a minha barriga custou aparecer, né? Então, assim, até alguém ver que eu estava grávida, se eu não falasse, ninguém sabia. Então, muitas pessoas me perguntaram, nossa, o que você está fazendo aqui? Porque o nosso setor da UFO chama MI, Moléstias Infecciosas. Então, lá ficava com a porta fechada, porque, claro, né, tem muita doença transmissível ali, né, que tem que ficar com a porta fechada, isolamento do paciente, não é só Covid, né? Então, tuberculose, estava tudo lá. E aí eu nunca tive medo. Porque eu sempre gostei muito da área. Então, assim, eu usava a proteção que eu precisava, dependendo da doença. Mas, por exemplo, numa intubação de um paciente, que ele tinha AIDS, o paciente era meu, eu não deixava outro residente intubar. Eu paramentava, me protegia, óculos, né? Porque se o sangue vir no meu olho, espirrar alguma coisa. Mas eu nunca tive medo. Às vezes eu até esquecia que eu estava grávida. Tem cuidado, mas não tinha medo. Eu tinha muito, o cuidado básico, normal, que mesmo não grávida eu fazia. Mas às vezes eu esquecia. Por exemplo, numa parada cardíaca, eu queria massagear o paciente, aí a enfermagem, Fernanda, não pode, lembra? Aí eu, é mesmo. Né? Então, assim, realmente eu não lembrava. Tocou a gestação como se nada tivesse acontecendo. Hoje eu penso que se eu tivesse grávida agora, eu ia tocar de outra forma. Você acha que dentro dessas questões infecciosas, a pandemia, o que a gente vive hoje, é algo mais grave do que as outras que já vivemos e já existiram? Ou não, isso é muito mídia? Eu não acho que é muito mídia, é uma opinião pessoal, não é nem como especialista. Não só como especialista. Eu acho que é surreal o que a gente está vivendo. Porque é uma doença nova, apesar de ter a família coronavírus há muito tempo. Isso, já aconteceu isso antes? Já. Mas a Covid-19 veio para parar o mundo, no tanto que a gente teve que parar, né? O comércio, em Uberlândia, tudo. Mas não só em Uberlândia, no mundo inteiro. Mas eu acho que ela mudou a medicina como um todo. Porque tudo que a gente já tinha estudado, imunidade, vacina, a Covid-19 mudou tudo. Porque as vacinas protegem pelo menos durante um ano aí, né? Diminui a transmissão. A Covid-19, ela mostrou outras coisas, né? O paciente, às vezes, sem comorbidade, fica muito grave e acaba indo a óbito. Às vezes, um paciente com comorbidade sobrevive. Então, ela é muito diferente, o manejo da doença. Eu falo assim, porque até brinco às vezes. Quando aconteceu o coronavírus, né, o Covid, que não foi o 19, quando isso aconteceu, a informação não era tão grande. Às vezes as pessoas acham que não teve tanto alarde de se contar, porque hoje morre um lá na China, a gente sabe aqui, já está sendo contabilizado. Antigamente, para você contabilizar que alguém morreu lá longe, demorava até ter um ofício, chegava. Então, acho que, eu não sei se é muito hoje, por isso que eu falei questão de mídia, de alarmar tanto, porque se divulga tão rápido. Às vezes, antigamente, até não espalhou tão rápido, porque o povo não viajava tanto. Com certeza. Não ia e vinha de país igual vai hoje. Hoje você pega um voo aqui, quase todo dia você sai do país. Antigamente, não, isso demorava. E quem tinha acesso financeiro a ter uma viagem dessa era ricos, então eram poucas pessoas. Então, acho que isso é pensamento meu. Isso é que hoje torna a Covid-19 uma coisa mais séria, mais grave. Essa questão de hoje ser mais fácil o trânsito de pessoas e de informações. Tem fundo de verdade? Isso é um pensamento meu, estou dizendo algo que eu imagino. O que você diz a respeito disso? Tem fundo de verdade, sim. Porque assim, antigamente a gente não transitava tão facilmente. Hoje, tanto a transmissão de informação quanto a transmissão de pessoas. A gente desloca rápido e a informação chega mais rápido do que às vezes é real. Então, acho que a mídia contribui para
o desespero da população. De pensar assim, meu Deus do céu, se eu pegar eu vou morrer. No tanto que as doenças psiquiátricas aí aumentaram muito. Questão de suicídio, enfim. Mas antigamente não tinha isso. Mas só que a informação, hoje a gente tem, na verdade, desde o ano passado, no início da pandemia, tinha aplicativo que te mostrava o mundo inteiro quem morreu em qual país. Quantas pessoas. Até aqui no bairro, qual o bairro que tinha mais aqui na cidade, mais contaminados, mais mortos. Então a informação ela chega muito rápida. E hoje quase todo mundo, acho que 90%, não vou dizer 100%, mas 90% da população tem um celular. Com certeza. Tem um smartphone. Agora não fala celular não, porque tem uns que tem celular que não tem internet, mas a maioria tem acesso à internet, a esses conteúdos. E você acha que essa divulgação, isso que causa esse desespero, isso ajuda ou atrapalha no cuidado com a doença? Para nós da área, assim, atrapalha, né? Porque o paciente, às vezes, por exemplo, você atende o paciente, ele já leu, tem tanta contradição em relação a isso. Porque eu quero tratamento precoce, por exemplo. Eu quero kit COVID. Então, o paciente já chega com a informação que ele leu, às vezes, numa mídia. Tem fundamento? Ele não leu, ele não sabe se tem fundamento. Ele leu, às vezes, uma fake news lá. E eu vou ter que convencer, enquanto médico, eu vou ter que ter a confiança do paciente em mim, para eu convencer que, às vezes, um tratamento precoce não tem benefício. Então, é difícil para a equipe médica, tanto quem está na assistência direta com o paciente, quanto a equipe especialista que discute os casos, a convencer o paciente e a família que, às vezes, não tem um benefício da medicação. Às vezes, o risco é maior do que o benefício. Então, isso nos atrapalha. Então, hoje, a mídia, ela faz muito mais atrapalhar do que ajudar no combate à doença em si, em geral. Acredito que sim. Principalmente no tratamento, que eles questionam as medicações. É direito do paciente questionar, que ele tem direito de saber, o tratamento é dele, não é meu, né? Lógico. Eu estou tratando o outro. Mas o questionamento e a vontade de tomar algumas medicações que ele não tem conhecimento sobre. Só porque a mídia divulga que aquilo é bom. Divulga, né? E eu até brinco, assim, eu nunca tive vergonha de falar, eu não sou tão fã, eu não costumo ir tanto ao médico. Porque não que eu não goste ou que eu não confie, mas eu acho que existem muitas opiniões a respeito do mesmo problema. Eu senti uma dor de cabeça, se eu for lá consultar, você vai me dizer uma coisa, se eu for lá no outro médico, ele vai me dizer outra. E como é que eu vou saber quem está falando a verdade? Então, existem muitas contradições, é difícil. Aí você vai naquele, não, minha avó falava que é só tomar isso. Aí você fica, bom, o médico que fez eu nascer, me trouxe ao mundo, meu pediatra falava que tinha que tomar era aquilo. E o de hoje fala que eu tenho que tomar outra coisa. E aí, quem que eu vou escutar? Então, existem essas contradições e isso acaba indo para a cabeça de quem está em casa. Às vezes, vê uma notícia, um médico fala lá na reportagem sobre um tratamento. Aí ela vai, consulta, fala outro tratamento. Aí vem o presidente, fala um outro tratamento. Vem o prefeito, fala outro. Como é que a gente tem que lidar? Qual que é o meio mais prático da gente fazer? O que a gente deve fazer nesse caso? Assim, o que eu sempre penso, assim, para a população em geral, é porque, assim, principal, eu aprendi isso na faculdade. A relação médico-paciente tem que ser de grande confiança. Porque você está confiando a sua saúde, a sua vida, na mão de uma pessoa. Então, assim, se você, por exemplo, a minha avó materna falava assim, eu não gosto de ir ao médico, porque cada um fala uma coisa, eles não entram num consenso. Eu lembro, eu não era médica. E eu concordava, porque cada um falava um diagnóstico para minha avó e eu não entendia. Hoje eu entendo. E é por isso que a medicina se dividiu tantas especialidades. Então, assim, eu acho que a população tem que acreditar no médico que ela procura. Se ela não acreditar no primeiro médico, ela realmente tem que procurar uma segunda opinião. E tentar ver qual que ela vai confiar mais. Então, é difícil, porque para o paciente, ele não sabe se o tratamento precoce é bom ou ruim. Mas se eu explicar e tiver uma boa relação médico-paciente, ele vai confiar no que eu vou falar. Não eu, Fernando, qualquer médico, né? Assim, um cardiologista conversar com você. Olha, sua pressão está ficando um pouco mais alta. Explicar. Acho que quanto mais a gente explica, mais o paciente entende. E tem que explicar na linguagem do paciente. Eu não posso usar a linguagem técnica, porque o paciente não vai entender nada. Né? E hoje o Ministério, a Secretaria de Saúde tem tentado, porque aí vai um consenso, porque hoje muitos médicos que não são especialistas costumam falar, não, isso é bom, aquilo não é,
E eles não entendem dessa área, não é a área dele. Lógico, medicina, todos fizeram a mesma base e depois se especializaram. Então, eles sabem alguma coisa, mas não especificamente. Os órgãos têm feito alguma coisa para tentar passar para toda a classe médica os devidos cuidados, para tentar fazer alguma coisa assim? Ou isso tem ficado a Deus dará? Como é que tem sido essa relação dos órgãos federais, estaduais, municipais com a medicina em si? Lá atrás eu falei que eu queria ficar aqui, né? Então eu confiava na medicina de Uberlândia. Por quê? Até porque eu já morei fora. Não que eu não confie em Rio Verde, mas eu acho que o sistema aqui é mais condensado já, assim, né? Nós estamos há mais tempo na saúde. Então, em Uberlândia especificamente, até eu chegar no governo federal, nós temos as unidades de atendimento integrado, que eu fazia parte até outubro do ano passado. Aí por sobrecarga de trabalho eu acabei saindo, por opção particular. Então, a gente tem os especialistas ou os infectologistas de cada unidade. Então, são 6 UAIs de uma empresa, né? 2 UAIs de outra empresa, enfim. Então, todas elas têm os especialistas, que somos nós, da infectologia. E aí a gente fez capacitação com a equipe, a atualização sobre o tratamento da doença. Então, o médico que a gente fala, o pessoal da unidade de atendimento fala, o médico da porta é o médico do pronto-socorro. Ele recebe a nossa orientação para o tratamento. Então, no início da pandemia, atender um paciente ligava para mim para eu orientar o tratamento. E aí a gente foi capacitando a equipe, porque a equipe muda muito, para poder todo mundo seguir a mesma regra. Então, o tratamento precoce, que foi tão discutido aí na mídia, nós temos aqui em Uberlândia. Basta o médico e o paciente decidir o que é melhor. Porque o paciente tem direito de pedir essa medicação, que é um kit. Então, aí cabe ao médico decidir se ele vai prescrever ou não, porque depende do paciente, se ele pode ou não. Às vezes o kit é bom para uma pessoa, mas não é para outra. E cada caso é um caso. Porque às vezes a pessoa toma alguma medicação que ela não pode tomar junto com esse kit. Então, a gente vai ter que ir orientando. Então, toda essa capacitação a gente fez na saúde pública de Uberlândia. Bacana. Então, e você acha que isso tem sido... Aqui você está falando de Uberlândia, mas do que você tem visto, isso tem sido feito fora nos outros estados, no país inteiro? Você acha que tem tido esse acompanhamento, essa integração da área específica com as outras áreas? Em todos os estados, não. Assim, eu tenho muitos amigos de fora daqui, né? Então, assim, em Uberlândia eu acho que isso ficou mais sedimentado. Era obrigatório discutir o caso com o especialista antes de internar o paciente. Em outros estados isso não acontece. Mas o tratamento precoce, ele foi divulgado no Brasil e no mundo, né? Que a gente discute isso até hoje. Então, os outros estados não têm uma coisa tão sedimentada igual o município, e Minas Gerais eu acho que ficou um pouquinho mais à frente. Então, na sua visão, a nossa cidade, o nosso estado está um pouquinho à frente dos demais nesse ponto. Nessa organização, eu acredito que sim. Eu até sempre falo, as pessoas reclamam, aqui em Uberlândia, todo mundo reclama da rede pública de saúde. Eu, como já morei em algumas outras cidades e já tive que conviver, Uberlândia, assim, é perfeito? Não, lugar nenhum acho que seria perfeito. Mas quando você vai chegar em lugares que não tem sequer posto de saúde, não tem unidade integrada de saúde, no máximo tem um hospital particular que atende pelo SUS, é porque as pessoas não tiveram que passar por isso. Aí dizem que Uberlândia não é... Eu sempre, a vida desde pequeno, para mim, Uberlândia tem uma rede de saúde muito boa, sempre teve. Tem seus problemas, suas falhas, não tem tanta condição de fazer o que poderia, às vezes o investimento não é tanto, às vezes o dinheiro vem e vai para outro lugar, não importa, mas que tem. Estrutura a gente tem para receber os pacientes, né? Então, assim, enfim, o nosso prefeito reabriu um hospital que estava parado, então, assim, realmente, assim, eu vivi tudo isso, então... Eu tenho muito orgulho de estar na equipe ainda, no sistema público. E isso, assim, eu digo isso independente, porque já passou vários governos, eu estou dizendo do sistema permanece. Exatamente. O sistema permanece lá, isso é uma coisa que a nossa cidade tem. E eu tenho orgulho de dizer que a cidade tem isso, porque eu já passei em várias cidades, são grandes. Montes Claros, que é uma cidade de 280 mil habitantes, não tem 5% do que tem para a saúde aqui na cidade. E é uma cidade grande, pouco menos da metade da nossa cidade, vamos dizer assim, dá 1/3 da nossa cidade. E não tem essa estrutura toda. Então, Uberlândia
Agora fiquei até feliz de você falar que Uberlândia tem despontado nesse quesito. Isso é bacana saber. E outras cidades, claro que como não tem a estrutura, fica difícil e encaminha pra gente. Mas vem pra cá, Então, é assim, um polo. é por isso que está lotado, né? Assim, não é à toa que a gente está lotado sempre. E a pandemia, por exemplo, Uberlândia foi muito criticado, né? Por que a população não segue as regras? Então é difícil, porque é uma população grande e não é só aqui. A gente atende aqui e mais 28 municípios, então fica difícil. E o povo de Uberlândia é muito acolhedor, carinhoso, não o povo gosta de gente, gosta de festa, gosta de bares, gosta daquilo que no momento não pode, né? Não pode, infelizmente não pode. Bom, gente, vocês estão acompanhando aí, vendo um pouquinho desse papo. A gente vai para um breve intervalo e a gente vai voltar para falar um pouco mais sobre os cuidados que a gente deve ter, os cuidados que estão sendo adotados, se isso realmente é válido, se não é, o que a gente realmente precisa fazer. Não sai daí não, vamos curtir primeiro um som, né, que a nossa DJ vai soltar para a gente encerrar o bloco. Você, produtor que busca ter mais conhecimento sobre a fertilidade do solo da sua lavoura, traga suas amostras para o Laboratório Safrar Análises Agrícolas. Oferecemos o que há de melhor em tecnologia. Somos especialistas em análises de solo, folha, nematóide, fertilizantes químicos e orgânicos, vinhaça, calcário e gesso agrícola. Análises realizadas por profissionais capacitados e com total qualidade nos resultados. Safrar, confiança e credibilidade ao seu alcance. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, que eu quero estar junto a ti. Porque é primavera, te amo, é primavera. Te amo, meu amor. Trago essa rosa para lhe dar. Trago essa rosa para lhe dar, meu amor. Hoje o céu está tão lindo, vai chuva. Hoje o céu está tão lindo, vai chuva. Hoje o céu está tão lindo. Oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Glaucio, música boa sempre tem aqui no programa, hein? Não para com isso não, eu quero só ver o que vai seguindo. Sempre tem música nacional, internacional. E lembrando vocês que assim que for voltando as coisas ao normal, você for fazer o seu aniversário, a sua festa, lembra dos nossos profissionais. Se quiser música ao vivo, o nosso Glaucio Borges vai com toda a banda completa, ou vai só voz e violão, ou vai com meia banda. De toda maneira, ele tem um entretenimento para sua festa. Tá? Só você entrar em contato, chama lá no Instagram e pode contratar ele para o seu evento assim que for possível, tá bom? Não vai extrapolar, não adianta chamar em hora que não puder, que ele também não vai. E for fazer o som eletrônico atual do momento e também os flashbacks, né, uns revivals, pode entrar em contato aí através do Instagram e da nossa DJ Jolie, que ela vai fazer alegria, animar sua festa também, tá bom? Seja festa
de aniversário infantil, tem música para criançada, seja as festas juvenis, seja casamentos, ou para a turma, né, para o old school, pode contratar aí que você vai estar muito bem servido. Bom, gente, mas mudando um pouquinho aqui, voltando para o nosso assunto de saúde, a gente está vivendo muito essas questões de pandemia, até a gente falando quando puder fazer festa, até foi liberado na nossa cidade para uma quantidade menor de 50 pessoas. Como é que você vê essas regras que são impostas, que são colocadas? Você acha isso válido? Quais são válidas? Quais você acha que não alteram o nosso, ou até pioram, né? Que eu tenho alguns pensamentos que eu acho que divergem um pouco da maioria dos profissionais, mas queria saber da sua opinião. Então, agora, assim, tem algum tempinho, né, que foram liberadas as festas aí com 50 pessoas, né, um número reduzido, distanciamento das mesas. Isso para nós, assim, enquanto infectologista mesmo, assim, analisando isso, se for em ambiente aberto, existe risco de contaminação? Existe, porque se um convidado esteja gripado e ele vai na festa porque ele não acha que é coronavírus, um exemplo, ele pode contaminar quem estiver na mesa dele. Será que é a família dele? Ou será que um convidado da outra mesa vai na outra e assim por diante? Então, se a gente for analisar friamente, não deveria liberar. Só que, por outro lado, tem a população que está assim, né? O comércio parou, os distribuidores de festas, então, assim, essas pessoas precisam trabalhar. E como deu uma diminuída, acaba que a prefeitura tem que começar a liberar um pouquinho, porque tem a parte do comércio e da vida financeira da cidade. Mas, em relação à doença, para nós é difícil. Mesmo que seja 50 pessoas. E assim, a gente olha, a gente que está do lado do evento, vamos dizer assim, a gente está parado, a gente trabalha com a parte de foto, vídeo, com as organizações de feiras, exposições, tudo parou. Aí, quando volta, libera, por exemplo, primeiro libera os bares. E não é com quantidade, é com porcentagem. Você vai ter a metade do seu público. A capacidade, né? Se cabiam 100, só pode 50. Aí quando chega na área do evento, libera por número, 50 pessoas. Porque vamos dizer, tem lugares que 50 pessoas é mais do que cabe. E tem lugares que 50 pessoas é 10% da capacidade. Então, assim, essas regras, isso aí, é que eu acho que às vezes não bate. Por que disso? Você que convive mais com isso, por que assim? Na verdade, tentou-se limitar aí os eventos, né? Porque, assim, a gente analisou, tem um comitê de enfrentamento à Covid-19 em Uberlândia. Então, assim, o comitê sempre avalia os dados. Então, assim, eu hoje não faço parte do comitê, né? Então, acaba que essas regras são orientadas, né? Por infectologistas que participam do comitê, na equipe de saúde lá, com a prefeitura. Se você me perguntar a minha opinião pessoal, eu concordo com você. Por quê? Os bares, se a capacidade era 100, são 50, eu concordo. Só que um evento é justamente isso, depende do local que você vai fazer. Então, às vezes, um evento com 30 pessoas num local bem grande, dificilmente vai ser transmitida a doença. Mas num bar, que assim, eu já vi, né, em Uberlândia, é complicado a gente passar em alguns locais, porque não tem distanciamento das mesas, não são todos que não seguem as regras. Mas, assim, difícil dentro de um bar você controlar o seu cliente. Então, eu acho assim, tem algumas regras que eu também não concordo. Não acho que o comitê está errado, mas para o comércio, se eu fosse comerciante, eu ia achar, se eu mexesse com o evento, eu ia achar que eu estava sendo prejudicada. E até essa questão hoje a gente vê por setores, vamos dizer assim, né? Setor de evento, aí o comércio, é o que eu às vezes até nem brinco, eu falo muito, até comento, as pessoas só porque liberou o comércio, então vamos andar de loja em loja. Agora o shopping abriu? Vamos passear no shopping à toa, vamos olhar a loja, ver vitrine. Não. Então eu acho que a população precisa parar um pouco de querer viver como se nada tivesse acontecendo. Acho que precisa um pouco da consciência. Mas ter mais rigor. Acho que é difícil também fiscalizar tudo que acontece na cidade. Se for fiscalizar, acho que toda a população vai virar um fiscal, né? Porque não tem como. É muita coisa acontecendo. Mas tira um pouco da liberdade das pessoas essas regras e dão liberdade a outros. É isso que às vezes os parâmetros. Por que facilitar de um lado e prender do outro? Aí não libera um clube, mas não pode liberar uma quadra de esporte.
Então, são coisas que são contradições. No seu pensamento, o que poderia ser feito nesse caso? Eu acredito que assim, é difícil a gente fazer uma, né, assim, todo mundo com a mesma regra depende, a gente não consegue, porque o bar é um tipo de regra, né, o clube é outro, e o que mais se discute hoje em dia é a reabertura das escolas. Isso está agora, né, porque está tendo um movimento em Uberlândia. Por quê? Porque o estado de Goiás, São Paulo, tudo voltou. A maioria das cidades voltaram às aulas. E, por exemplo, eu que tenho uma filha de 5 anos, aula online não é fácil para uma criança pequena. Né? Então, assim, a minha filha conseguiu adaptar, eu imaginei que não fosse. Então, assim, eu acho que as regras estão muito contraditórias. Porque, realmente, um clube aberto em um evento com 30 pessoas, às vezes um clube tem 100 pessoas lá dentro e as pessoas não viram. Então, um evento, o pessoal que mexe com evento, cerimonial, né, decorador, estão se sentindo prejudicados e eu concordo. Só que eu acredito que deveria ter uma regra assim, para evento, dependendo do tamanho do local, tantas pessoas. Eu acho que isso ia ficar um pouco mais específico. Porque normalmente todos os locais são iguais os bares, tem capacidade de lotação máxima. Se você pegar um salão de festa, uma chácara de evento, o bombeiro foi lá e fez, tem uma capacidade máxima. Poderia-se usar a mesma regra do bar, que é a metade, para esses estabelecimentos. Então, é a metade. Ou é 30%, ou é 40%, seja lá a porcentagem que for, mas que fosse tratado da mesma maneira. Porque para vocês seria mais justo. E seria mais igualitário. Seria igualitário, isso é a palavra. Acho que seria mais igualitário, daria as mesmas condições a todos. Bom, outra questão, a questão de vacinação. Isso é o meu pensamento. Certo. Eu acho que começar a vacinação pelo lado dos idosos, acho que para mim os idosos são os que mais ficam quietos em casa. Deveria ter começado pelas crianças, adolescentes que precisam ir para a escola, as pessoas que trabalham num ônibus, num táxi, numa indústria, coisas que não podem parar, acho que deveriam ter dado uma atenção de vacinação para eles. Porque idosos e quem tem comorbidade já tem medo. Então, ela já se precavê normalmente. Agora, quem não tem problema de saúde, que inicialmente não tinha risco, né? Quando começou a pandemia, era para idosos, pessoas que têm problemas cardíacos, respiratórios, essas coisas. Mas hoje não, tem atleta morrendo do Covid. Então, não é a questão, não é a forma que a pessoa está. Então, acho que essas pessoas que ficam em casa deviam ser vacinadas depois. E por que tomou esse inverso da situação? Isso foi estudado, né? No início da pandemia, a porcentagem dos pacientes que morriam era a porcentagem idosa. Hoje mudou totalmente, mas lá no início. Então, os idosos, eles adquiriam o vírus e a maioria, né, de acordo com a porcentagem da faixa etária, ia a óbito dos idosos. Como que os idosos pegavam? Não era saindo de casa. Nós, jovens, população ativa, levava. Então, quem morria? O jovem que pegou, não, mas morria o idoso que mora na casa. Então, isso foi analisado, por isso que começamos a vacinação por eles. Porque se eu protejo a população que mais morre, eu diminuo o risco de óbito, claro. Porém, agora nós estamos em outra fase da doença. Os jovens não vacinados estão circulando. Sim. E eles estão pegando e morrendo. Então, começou agora, né, a vacinação com pacientes com comorbidades, independente da idade. Claro que está seguindo uma regra aí para a ordem disso, mas a gente vai chegar na população ativa sem comorbidade, que é o que a população mais quer. Porque a população ativa sem comorbidade é a que mais circula. Isso. Então nós vamos chegar a que dá mais trabalho. Só que eu preciso proteger a população idosa, porque normalmente o paciente acima de 60 anos já tem comorbidade. Então ele já é idoso, já tem comorbidade e está dentro de casa. Recebe o vírus do jovem e morre mais rápido. Por isso que começamos por lá. Mas aí quem circula mais está desprotegido, pega e acaba, eu não sei se é por isso, apesar que a vacinação começou há pouco, né? Não é uma coisa que já está desde o começo. E essa questão de morrer primeiro os idosos, isso foi lá no começo, hoje não tem mais essa regra, né? Hoje está morrendo crianças, adolescentes, bebês, está morrendo de tudo quanto é tipo de pessoas. Então, a vacinação também, você acha que isso vai demorar a chegar isso a toda a população? Porque está com esse problema, falta insumos, falta alguma coisa. Ah, não, é a vacina A que é melhor, a vacina B, aí fica naquela, não, vou esperar, quero tomar só a hora que vier a outra vacina. O pessoal fica nessas coisas.
Como é que está essa questão? Então, assim, o nosso país é um país assim, difícil em relação à vacinação, porque existem até um movimento, né, das pessoas que não vacinam. Mães que não vacinam filhos, existem movimentos antes da pandemia. Então, nossa população já não é uma população que adere muito bem à vacina, ainda mais uma doença que todo mundo acha que a gente não conhece nada. Mas a gente já conhece a doença, porque temos mais de um ano de pandemia. Então, essa questão da vacinação no Brasil vai demorar, porque demoramos a comprar a vacina. Então, os outros países que têm mais dinheiro, ou administram mais, eu não sei nem se eu posso falar isso, porque eu não tenho nem capacidade técnica para falar sobre isso, quem administra melhor, mas nós atrasamos a compra, e aí atrasa toda a vacinação da população. Então, agora é paciente com comorbidade, mas até eu chegar no jovem, sei lá, 20 anos, sem comorbidade, vai demorar. Aí, o que a gente insiste? No cuidado pessoal de cada paciente. Uso de máscara, higiene das mãos, distanciamento social, que o jovem não se cuida. Também. Né? Então é isso, a gente insiste, eles vão demorar a vacinar? Sim. Mas se eles seguirem as regras e orientações da equipe, ele não vai se contaminar. E nessa questão de comorbidade? Até hoje eu estava conversando com um amigo meu, que ele falou que a irmã dele encaixaria, hoje falando de Uberlândia, que se encaixaria antes como comorbidade porque ela era obesa. Só que ela fez uma bariátrica e deixou de ser obesa. Aí ela já não encaixa mais no padrão hoje aqui da cidade. Mas em outras cidades, quem fez bariátrica entra como comorbidade, porque hoje uma pessoa que fez uma cirurgia, às vezes exige até mais cuidado do que quem tinha obesidade. Então, hoje aqui ela não recebe. Se ela estivesse lá no Rio, ele falou, tem parentes dele lá no Rio que fez a bariátrica também e recebeu a vacinação, foi tratado como comorbidade. Cada cidade trata do seu jeito, não tem uma regra geral, isso não é uma coisa tratada entre todos? Na verdade eu estou até achando um pouco estranho ter acontecido isso, mas o que pode ter acontecido? Quem fez a cirurgia bariátrica lá no Rio de Janeiro, o IMC, que é o índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, ela ainda se encaixa no grupo de obeso, mesmo tendo feito uma cirurgia. Aí ela provavelmente conseguiu vacinar dessa forma, porque a regra é governo federal. A regra não é local. Não é local. Então, assim, a gente segue as regras do governo federal, porque aí o país todo está vacinando os pacientes com comorbidades. A diferença é, alguns estados compraram a vacina primeiro do que o estado de Minas. Goiás, por exemplo, nós já vacinamos lá mais do que aqui. Até porque a população de Goiás, dependendo da cidade, é menor do que Uberlândia. Rio Verde, por exemplo, é menor. O certo é tratar por percentual, você fala assim, a população foi tantos por cento já vacinada, aqui tantos por cento lá, e você trata por, fica mais igual essa comparação, porque aqui vacinou 100 mil seria quase 10 cidades por aí em outros lugares. Então, e 100 mil representa quase nada na população que a gente tem. Então é isso. Então a gente está atrasado assim, né, comparando com outras cidades. Porque somos muito grandes, né? Então, assim... e hoje a gente está vivendo essa ideia dessa segunda onda e tem-se essa expectativa, né? Não sei se não faz expectativa porque eu não quero, mas existe essa visão de que chegará-se uma terceira onda. Como é que é essa visão? Isso é verdade? Isso é real? Tá para acontecer ou não? Essa semana saiu até uma reportagem, assim, como todo mundo tem muita rede social aí, todo mundo reposta, né? Da Globo News, desculpa falar aí, mas é porque realmente foi uma imagem que apareceu em muitas redes sociais de muitos médicos, enfermeiros, e aí disseminou essa, não é fake news, é verdade. Então a gente está esperando uma terceira onda, sim, a equipe de saúde está preparada para isso. A cepa vai vir diferente, a gente ainda não tem certeza, mas a população jovem será mais atingida. Mas a gente já viu isso na segunda onda. A primeira onda foi muito difícil, a gente sabia nada. Era todo mundo idoso, com comorbidade, muito óbito, isso aqui alarmou a população de Uberlândia e do Brasil todo, porque a gente não sabia cuidar do paciente com Covid, eu nunca vi essa doença. Então era difícil. Agora a gente sabe cuidar, sabe? O problema é o jovem, obeso. O jovem que não tem comorbidade, eu perdi meu primo da minha idade, sem comorbidade alguma. Então, essa segunda onda já nos mostrou outro tipo de doença. Outros pacientes, outro perfil. Agora a terceira é o perfil mais jovem ainda. Então, assim, nós, enquanto equipe de saúde, a parte emocional, a gente está se preparando. Eu falo isso por mim. Eu preciso estar muito bem preparada para a terceira onda, porque sou eu que discuto esses casos dos pacientes internados, não só eu, outros colegas. Mas
a terceira onda vai vir. A gente está esperando ela. Então não é fake, não. Não é fake, até porque Uberlândia ainda estamos aí fora da regra, né? Muita aglomeração, isso passa na mídia aí. Então a gente espera a terceira onda nos jovens, porque são eles que aglomeram. E infelizmente ou infelizmente, nossa cidade é grande, a população é grande e as pessoas saem muito e voltam, né? A população flutuante de Uberlândia é grande. Então, se existe esse risco, Uberlândia com certeza terá, porque as pessoas vão levar e trazer isso de lá para cá, daqui para lá, não sei por onde isso vai começar. A segunda, que começou por Manaus, parece, né? Disseminou de lá. Então, a nossa população flutuante vai correr Brasil afora, porque aqui é um polo comercial, um polo industrial, então pessoas vão e vêm todos os dias, então isso pode ir e vir. E tem ideia de quando mais ou menos é esperado isso? Então, isso foi divulgado no início para nós, achando que em junho a gente começaria até o dia 10 de junho uma terceira onda, porém a gente sente, quem está no hospital lidando com esse Covid todos os dias, a gente sente que diminuiu, porém os casos estão mais graves, pacientes mais tempo internados. Então, diminui a quantidade de casos, mas os casos estão mais complicados. Isso. Então, para nós, a gente já está esperando essa terceira onda da semana que vem. Se ela chegar semana que vem, eu estou pronta. Porque não é de se assustar se chegar. Para nós da área, não. Porque a gente está preparado, porque apesar do número de casos terem reduzido, a gente permanece com pacientes muito graves, muitos óbitos, né? Então, a gente está preparado para essa terceira onda chegar a qualquer momento. Certo. E você acha que essa terceira onda chegando, essas pessoas que se vacinaram, essa vacina vai ter alguma validade em cima dessa nova onda ou isso ainda é desconhecido? Para nós, desconhecido. A gente fala que a vacina, ela protege, porém, por isso que eu falei que é diferente a doença. Ela protege, porém tem que permanecer com os cuidados. Por isso que a gente não parou de usar máscara ainda. Porque, primeiro, que a população toda não está vacinada e essa proteção da vacina é transitória. Por exemplo, eu tomei Coronavac, que é a vacina, primeira e segunda dose. Já está se estudando a terceira para quem tomou Coronavac, porque minha imunidade adquirida pela vacina, ela vai só diminuindo ao longo dos meses. Então, se eu fizesse um reforço, eu estaria mais tempo protegida. Entendi. Então, é isso. A gente precisa tomar cuidado. As pessoas que foram vacinadas têm uma imunidade, mas ela não é duradoura. Então, tem que permanecer com higiene das mãos, uso de máscara. Não é eterna. Não é eterna. Quem dera. Nossa. Então, assim, mais uma preocupação. Acho que aí tem que se adquirir bastante vacina, vacinar logo, porque se precisar de uma terceira dose, ainda vai complicar mais ainda, né? Sair vacinando todo mundo que não... a primeira dose, eu acho que a gente não chegou nem 20% da população nacional ainda. A segunda, então, não chegou nem nos 10%. E aí vai mudando, né, o tipo de vacina. Tem uma que vacina 2 doses em intervalo de 15 dias, tem outra que vacina a primeira depois de 90 dias a segunda dose, vai chegar uma nova e assim vai. Nossa. Então, o importante é vacinar pelo menos a primeira dose a maioria da população, que aí a gente tem uma diminuição da transmissão do vírus. E a pessoa também tem que entender que, assim, é o que eu acho, vamos perguntar para a gente também saber a verdade. Eu vacinei, vamos dizer, eu não vou ter a doença, não vou sofrer, não vou ter os problemas, mas eu vou pegar ela e posso passar para alguém. Essa é a pergunta mais importante. Eu vacinada posso pegar a doença? Posso. Só que eu vou ter sintomas leves. Não é que a vacina não deixa... eu pegar. Não é. Eu posso pegar, no tanto que a gente tem um monte de paciente internado que tomou vacina. Então, as pessoas têm que tomar cuidado, porque às vezes toma vacina, aí anda por todos os lugares e leva para casa e passa para outras pessoas que não pegaram. Né? Exatamente. Assim, os idosos vão querer ir para os bailão, né? Dançar o forró, aí pega lá e leva para o filho que ainda não tomou vacina. Não tomou vacina, aí vai pegar e vai ter esse sintoma grave, que agora vai vir a terceira onda. Então, tá vendo, gente? É bem complexa essa pandemia que a gente está passando, é uma coisa bem difícil de lidar. Mas ainda bem que a medicina hoje é mais avançada do que era há tempos atrás. Eu acho que da mesma maneira que leva a informação, e essa informação às vezes assusta a população, também consegue levar a informação da cura. Porque eu acho que se não fosse a tecnologia de hoje, também não se conseguiria chegar a uma vacina tão rápida.
Porque a doença chegou, com menos de um ano já existia uma vacina. Então eu acho que se não fosse uma tecnologia também, o avanço da ciência, vou dizer tecnologia, o avanço da ciência, não teríamos uma vacina tão rápida, nem que seja para começar, não seja 100% de eficácia, tenha 50%, toma a segunda dose, chega no 70%, alguma coisa, mas pelo menos temos, né? Não, e isso assim foi histórico, né? Isso nunca aconteceu, uma produção de vacina tão rápida igual foi agora. Então realmente isso protege 100%? Não, mas é muito importante a população acreditar na vacina. A gente não está mandando vacinar à toa. É porque é a única forma de eu conter a transmissão do vírus. Bom, e outra coisa, para ajudar na vacinação, é a pessoa ter uma boa alimentação, né? Então a gente nosso chefe aqui hoje preparou o alimento aqui. Acho que se a gente ficar sem alimentar, é mais fácil a gente pegar uma doença, não de pegar, né? Vamos dizer assim, mas pode ser que essa doença vai chegar e atingir a gente com mais força, né? A gente vai ficar... Eu concordo plenamente. Tem que provar essa comidinha. E a gente fala assim, brincando, mas... alimentação realmente é importante nesse momento também, né? É muito importante, assim, né? A gente falou muito disso no ano passado, esse ano a gente vai reforçar e vai continuar reforçando. Os pacientes obesos ficam mais graves porque são pacientes inflamados. Se o vírus inflama, um paciente obeso que já é inflamado, ele fica mais grave. Então, uma alimentação balanceada, né, adequada, isso é muito importante para a saúde em geral. E até uma coisa que eu às vezes... falo brincando, né? Porque uma coisa é morrer de Covid, outra coisa é morrer com Covid. Porque hoje se diz, quando vai a óbito, anota-se lá, morreu. Morreu alguém, tomou um tiro, faz o exame, tem Covid. Aí vai falar, morreu de Covid. Não, morreu de tiro, ele tomou um tiro, mas ele tinha o Covid. Então tem uma diferença, às vezes as pessoas acham que a causa exata da morte foi o Covid, mas não foi. Às vezes ela tinha um problema respiratório e como o Covid ataca, não conseguiu respirar, morreu. Então existe essa diferença entre morrer com e morrer de. Como é que é isso dentro hoje, dessas índices de morte que a gente vê? É misturado tudo? É com e de ou não? Isso é separado? Dos pacientes internados, né? Normalmente a declaração de óbito vai lá, né? Covid-19, por exemplo. Porque na declaração de óbito pode ser parte 1 e 2. 2 é porque eu posso colocar Covid-19 lá embaixo, que é a doença que levou o paciente a ser internado, mas ele pode ter morrido de outra infecção, por exemplo, pneumonia bacteriana secundária à Covid. Isso pode acontecer, porque a Covid é um vírus, a bactéria é outra coisa. Então, realmente, os números vão ser contabilizados como Covid? Vão, porque eles estão com o vírus. Então, vai ser contabilizado como... Mas não foi a causa da morte. A causa imediata não foi. Então, é isso? Isso, exatamente. Ela ajudou. Ela levou o paciente a óbito? Sim, ela contribuiu para o óbito, mas não foi a causa imediata do óbito. Isso tem muito. É por isso que às vezes a gente olha, a pessoa, não, mas tanta gente, hoje não morre gente de mais nada, hoje só morre disso, mas não é porque morreu disso, morreu com isso. Os pacientes que infartam, né, na internação, tem trombose pulmonar, morreu com Covid, mas não de Covid. Porque trombose, TEP, né, infarto, foi consequência da Covid. Então eu não estava errado. Você não estava errado. Eu não estava errado. Eu não estava tão errado assim. No caso, igual ela está falando, vocês estão comentando aí, a tia Sol, que é uma das nossas cozinheiras lá no Uberlândia Esporte, o esposo dela contraiu a Covid, internou, curou, eles falam que curou, mas ficou a sequela, que veio uma pneumonia bacteriana nele, e veio a falecer há 4 dias atrás. Pois é. É a pneumonia secundária, a Covid-19, porque eles vão ficando muito tempo internados e temos bactérias, né? Então, assim, no nosso próprio organismo já tem. E tem as bactérias hospitalares. Então, o paciente morreu com o Covid, porém, a causa imediata, pneumonia bacteriana. Sim. Isso acontece muito, isso é muito comum. O meu avô também foi nesse caso, só que ele deu parada cardíaca. Ele deu uma, conseguiram reanimar, na segunda já não deu conta mais. Mas ele estava internado, tudo aí, com decorrência do Covid, né, foi afetando o problema cardíaco que ele tinha, aí infelizmente veio a outra. Não foi a causa imediata, mas foi o motivo da internação. Então o Covid internou seu avô, porém a causa do óbito não foi isso. Então, e aí para nós é muito difícil, porque a gente não pode mandar esse paciente para necrópsia, por causa da doença, senão eu transmito para outras pessoas lá, né? Então às vezes eu poderia ver se o avô dela infartou.
porém eu não vou ter certeza. Ele teve uma parada cardíaca, mas eu não posso fazer a necrópsia, porque senão eu transmito o vírus, né? Então coloca lá Covid-19. Então não tem, na verdade, gente, não tem como ter um número exato de mortes por causa da Covid. Não tem como saber, precisar qual que é o índice, a porcentagem disso. Se a gente fosse separar a população com Covid e que morreu de Covid, é muito difícil. A gente não tem esse número exato, porque são todos contabilizados igualmente. Isso não é porque quer se maquiar, isso é porque não tem como saber mesmo. Isso, não tem como. Porque às vezes tem gente que fala assim, não, isso aí é o governo faz isso para poder levantar números, assustar, alarmar a população, alguma coisa, mas não é por vontade própria, porque não tem como estudar e saber tudo isso, né? Ir lá e como fazer a necrópsia de todos os corpos que morrem em decorrência da Covid para poder ter o número exato. Isso, e a declaração de óbito o médico faz, né? Por exemplo, o avô dela, parada cardíaca, o médico coloca. Eu não vou deixar um sofrimento maior para a família. Imagina levar esse corpo para necrópsia, ficou um tempão internado. A gente não consegue fazer isso, porque a gente vai transmitir para mais pessoas lá, no IML, por exemplo, e aí a gente não vai mudar a contagem dos números aí, não vai alterar em nada, porque a doença que foi o motivo da internação permanece a mesma. Imagina, a gente já passou, está chegando quase nos 300 mil, né? Casos de mortes. Imagina se fosse nesse um ano e pouquinho, né, que a gente está com esse problema, se fosse fazer necrópsia de todos esses quase 300 mil mortos, como é que chegaria a um colapso? Colapso, a gente não tem nem funcionário para isso. Né? Então, realmente, o número exato, Fernanda, de Covid com Covid, eu não consigo. Não tem como. Não tem como. Tecnicamente, não tem como. Bom, gente, hoje a gente aprendeu um pouquinho sobre isso. Isso é um assunto muito longo. Espero que você possa voltar para falar um pouco mais para a gente ir digerindo aos poucos essas coisas que acontecem, né, com essa pandemia na nossa cidade, no nosso Brasil e no mundo, né? Você possa passar um pouco mais desse conhecimento para a gente. A gente quer agradecer sua presença mais uma vez e pedir que continue dedicando a sua vida e cuidar da nossa população, da nossa, vamos dizer assim, da nossa família, porque todos são família, né? Foi um prazer participar, gente, muito bacana, me senti super à vontade, e assim, eu acho que é um assunto longo, se deixar a gente conversa, então eu estou aqui aberta, se precisar de novo que eu esteja aqui, eu volto. Não, a gente vai querer, porque a gente conseguiu entender e aprender um pouco, eu tirei um pouco das minhas dúvidas, né? Coisas que eu tinha curiosidade de saber se realmente, porque a gente fica tendo as teorias da conspiração na cabeça da gente, a gente não sabe se isso é verdade ou se isso não é verdade. Então a gente pôde esclarecer um pouquinho disso, porque uma coisa eu penso, e quando eu falo com alguma pessoa, eu digo, isso é um pensamento meu, eu não estou dizendo que é a verdade, primeiro porque eu nem entendo disso, né? Medicina eu passei longe, então eu não entendo, mas é um pensamento, a gente vê como leigo e como acompanhante da cidade, daquilo que a gente convive. E você esclareceu muito bem, obrigado. Eu que agradeço. Bom, gente, vocês estão aí, agora a gente vai degustar aqui, né? Você trouxe, mas não falou pra gente de que é esse creme aqui hoje. Estava tão bom aí que eu queria aprender um pouco mais, né? O que é esse aí? Mas como eu disse para você, né, Marcela, semana nós vamos trazer vários cremes, os lacremes nossos aí. Então, esse aí para a doutora Fernanda é um creme de carne seca, doutora, com batata. Cremoso, gostoso, acompanha muito bem, tanto com torrada, tanto com pãozinho, aquele pãozinho em casa, você faz ele. Isso é um prato muito rápido de fazer, um prato de 15, 20 minutos você faz ele dentro de casa, entendeu? Um prato muito rápido, gostoso, entendeu? Então tá aí, queria que vocês degustassem. Queria também agradecer o Marquinho, nosso cozinheiro lá também do Berlândia, que ajudou-nos a correr. Preparar. O Mise en Place, a gente chama o Mise en Place, a organização, ele que organizou tudo para mim hoje pela correria do clube lá, ele falou, chefe, pode deixar que a gente dá um jeito aqui. Você acaba tá certo. E aproveitar e lembrar, a gente falou que quando tiver os eventos, vocês levar a música, animação, e pode levar a gastronomia. Nosso chefe Sônicos também tem o buffet para poder atender, né? Seja 10 pessoas ou 50, que é o que pode por enquanto. 10, por enquanto, 50, e a gente está aí, entendeu? Esperando que Deus abençoe, que a doutora Fernanda, quem sabe, volte aqui para dar uma notícia muito boa para gente, né? Falar assim, gente, estamos aí agora, acabou tudo, vai surgir uma coisa
uma coisa de Deus, né? Que é só Deus para Só Deus. Tá abençoando a vida de todos nós e abençoar a vida de vocês, né? Porque vocês são os guerreiros disso tudo aí também, né? Não pararam desde o começo. Não, a gente não pode parar, então a gente tem que se cuidar para cuidar de vocês. É verdade. Fica muito agradecido. Continue cuidando de nós. E enquanto tiver os eventos, ó, o contato do nosso chefe tá aí, pode entrar no Instagram, chamar lá, aí você vai ver um pouquinho do trabalho dele também e contratar para as festas. E esperamos que em breve possamos ter as nossas festas de volta, porque como a gente falou, né, nosso povo é muito carismático, muito unido, gosta disso, de festas, de resenhas, de juntar amigos, famílias, festa em geral. Então, espero que a gente possa voltar a ter um pouco disso na nossa vida. A gente vai voltar. Nós vamos chegar lá. Bom, então, para encerrar, a nossa DJ vai tocar mais um som ali para nós, para a gente poder encerrar o nosso programa e agradecer a participação de você que está aí do outro lado, sempre acompanhando o nosso programa. Vai lá nas redes sociais, mostra lá que você está acompanhando, dá o seu like, sua curtida, dá o seu comentário e compartilha com os amigos. Acabando o programa aqui na Rede TV, entra lá no canal do YouTube, que tem um conteúdo maravilhoso e exclusivo para vocês. Um grande abraço e até semana que vem. Bora! Inside of you, when the sun goes down, as long as we gonna be around you, when the sun goes down, yeah.